Como prometido no vídeo de ontem, vamos falar o que é a ordem, né? Aqui, segundo o livro, continuando, a virtude da ordem. Quero trazer aqui o que o autor fala, algumas coisas que eu penso e que eu tento colocar na minha vida também, sobre este tema, né? Sobre esta virtude e coisas que nos acontecem no dia a dia, tá bom? Então, continuando aqui, o que é a ordem, né? Que ele fala: em matéria de ordem nas nossas ocupações, todos tendemos a cuidar do imediato. É aquele famoso apagar incêndio que a gente conhece, que todo mundo repete por aí, né? Senão do atrasado ou do urgente, sem refletir habitualmente nos princípios que deveriam dar origem e razão de ser as nossas atividades. Ou seja, então a gente tende a cuidar do imediato, do urgente, do atrasado, sem refletir naquilo que a gente deveria estar fazendo ou que dão razão às nossas atividades. Ouvimos falar dessa palavra e logo pensamos na mesa do nosso escritório, atulhada de papéis de, pa, de papéis pendentes, no armário, na confusão do quarto das crianças ou dos nossos livros amontoados. Mas na realidade, esse aspecto utilitário não deve ser um princípio autônomo nem um fim em si mesmo, mas consequência de outra ordem fundamental, interior, que se traduz e se projeta no que se faz. O que ele quer dizer aqui, né, que eu entendo, é que quando a gente pensa na ordem utilitária, ou seja, colocar a sua cozinha em ordem para que ela funcione melhor e que você consiga ter acesso mais fácil às comidas ou fazer mais fácil a comida. Deixar o seu escritório em ordem para que o seu escritório seja mais acessível, enfim. Quando a gente pensa nessa ordem física, na ordem estrutural das coisas, materiais mesmo, nós estamos pensando nesse aspecto utilitário, mas ele não é um princípio, não um fim em si mesmo. Isso é apenas um reflexo daquilo que é a ordem interior para nós. E para mim, o que eu penso é que a ordem ela tem um pouco de relação parece com a justiça, de dar cada, de dar a justa medida a cada qual, né, a cada o que lhe cabe. Então, é como se as nossas preocupações dentro da ordem tivessem uma medida, tivessem um tempo determinado para que aquilo ocupasse a nossa cabeça. Enfim, então precisamos ordenar a nossa vida não só no material, no mundo material, mas também interiormente, né? Dar as coisas de Deus que é de Deus, dar a família que é da família, dar ao trabalho que é do trabalho, um pouco da nossa existência mesmo, do nosso tempo, enfim. Vamos continuar aqui. Para entender o que é a ordem, é preciso começar por compreender que não é qualquer tipo de estruturação das minhas coisas que pode realmente merecer esse nome. Sem ir mais longe, uma ordem que se limitasse à mera organização de coisas materiais e ocupações pessoais, vendo nela uma lei suprema a ponto de converter-se numa mania, num verdadeiro ídolo ao qual se sacrificassem valores mais importantes, seria na realidade uma grave desordem. Ou seja, ordem não é organizar as coisas materiais. Ter um apreço exacerbado, excessivo a isso, seria no fim uma desordem. Daí que seja muito importante conhecer e viver os critérios da ordem que hão de regular a vida e as coisas da vida. Por exemplo, posso ordenar a minha atividade segundo princípios que me ajudem a cumprir cabalmente o dever, ou então pela lei do menor esforço ou do gosto pessoal, segundo critérios de generosidade ou de egoísmo, em nível puramente sensorial ou de acordo com critérios morais. Ou seja, você pode ordenar segundo o que você quiser. Você pode ter critérios para ordenar a sua ordem, ordenar as coisas, entende? Como ele dá exemplo aqui, pelo menor esforço, ou do gosto pessoal, generosidade ou egoísmo, enfim. Em último termo, para cortar caminho, diremos que a ordem digna desse nome tem de partir e apontar para um objetivo muito alto, ou seja, tem uma coisa que está transcendente a nós, né, vamos dizer assim. O de conseguir que todos os nossos atos se ordenem para uma vida virtuosa, que se propõe a traduzir nesses atos a ordem querida por Deus para nós e para as coisas que dependem de nós, tal como consigamos aprendê-la.
né? Aqui, o que nós precisamos entender é que tudo da nossa vida precisa estar ordenado para nos levar a um ponto final. Se você acredita em Deus, para o céu, né? Acho que esse é o fim último do ser humano, né? A santidade, enfim. Se você não acredita, aí você vai ter que pensar assim, existe algum princípio que me leva a viver do modo como eu vivo. Aí você precisa ordenar as suas coisas para chegar nesse princípio. E agora, se para você a sua vida sei lá, faz o que você quiser, provavelmente você nem vai estar vendo esse vídeo, né? Se tiver também, caso queira trocar uma ideia, conte comigo, mas eu acho que não é um bom jeito de se viver, né? Não me parece que viver desordenadamente, fazendo só aquilo que ele... sem esperar nada no fim, depois da nossa morte, parece que não é um bom jeito de viver. Pelo menos eu penso assim, né? Então, a ordem aqui, nesse sentido, está para algo maior. Ou seja, ele fala aqui também que a ordem é uma virtude serva, que ela está para servir, né? Servir as outras virtudes, servir as outras coisas, para que nós alcancemos um fim desejado. Por isso que para mim a ordem tem um pouco de justiça também. Só que justiça no sentido de você colocar justamente as coisas do modo correto, no local correto e com a intensidade correta. Então, é óbvio que existem coisas que são de minha responsabilidade, mas que elas não devem tomar um tempo muito grande, porque numa escala de graus, assim, vamos dizer, essa atividade, essa ação, o que for, ela não me ajuda para o meu fim último, que seria chegar no céu, que seria ser santo, no meu caso, no que eu penso. Para você, a ordem ela precisa apontar para um princípio final. E é isso que é a mágica, é isso que é o bonito, é isso que é o belo da ordem. Que a ordem pela ordem em si, por ter as coisas materialmente organizadas, ela vai ser um facilitador, ela vai ser utilitária. Ela é utilitária no sentido de te levar para uma coisa final, uma coisa maior do que você mesmo. Tá? Pensem sobre isso. A ordem será, assim, mais que uma virtude, o resultado de muitas virtudes juntas que refletirão a vontade de ajustar-nos ao que Deus quer de nós. A ordem por ele estabelecida para o nosso caso. Ou seja, isso aqui é maravilhoso, tá? Maravilhoso! Meu Deus do céu. Vamos lá. A ordem por ele estabelecida para o nosso caso. A ordem estabelecida para o meu caso, para a vida do neto, é diferente do que a ordem da minha esposa que está ali preparando o almoço nesse momento. É diferente, por mais que a gente compartilhe a vida, que sejamos um só, tem uma ordem para ela que é diferente da minha. Então agora, se nós que vivemos juntos temos uma ordem diferente, querida por Deus para o nosso caso, porque as nossas realidades, por mais que divididas, são diferentes, imagina a minha da sua. Por isso que eu falo que toda produtividade, todo pensamento de rotina e tudo precisa estar adequado à sua realidade. Eu posso trazer aqui e nós podemos falar sobre a ordem. Você pode vir aqui entender, ouvir e entender sobre a ordem, que ela é para um fim último e tal. Só que ela é adequada para o seu caso. Então, se você pega e olha a minha rotina, olha a minha vida, olha a minha produtividade e não se encaixa na sua vida, ok, porque é para o seu caso. Não é para todos os casos. A ordem, só que aí que nós entramos num ponto. Todos nós precisamos de ordem? Sim. Ok. Qual é a ordem no seu caso? Precisa ser analisado. Por uma pessoa que você confie, por uma pessoa que te ajude realmente, por um diretor espiritual, enfim, não sei qual pessoa. Mas alguma coisa, algum ponto precisa estar ordenado. Algum ponto não, sua vida precisa estar ordenada para um fim último, independente das circunstâncias. Tá? Como eu disse, cada caso é um caso, existem pessoas que têm mais dificuldades que outras, enfim. Só que tudo isso precisa, né? O que é a ordem, então? Precisa estar estabelecido para esse fim último.
independente de qual seja. Falei aqui se você tem religião ou não, se você acredita em Deus ou não. Enfim, tudo isso precisa estar voltado para esse fim último. A ordem ela é uma virtude serva que auxilia as outras virtudes para esse nosso fim último. Certo? Como prometido no vídeo de ontem, aqui está o que é a ordem. Falamos bastante sobre isso. Eu acho que esses vídeos talvez eles não tenham uma ordem prática. Então eu não falo para você faça tal coisa, mas se você para refletir e ouve com atenção, ouve de coração mesmo, isso pode ajudar mais do que qualquer método, do que qualquer coisa que eu fale sobre rotina, produtividade ou coisas do tipo. Porque quando nós estamos ordenados interiormente, o nosso mundo material, vamos dizer assim, o nosso externo também estará ordenado. Porque ele é reflexo. Como diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, a nossa ordem externa fala de como está a nossa ordem interna. Grande abraço, até amanhã. Valeu, falou!